Deixa eu dar uma olhada na lista. Falta a Andréa Nunes. Gabriel. Mais 3 minutinhos, tá, pessoal, para ver se chega mais alguém. Vocês me ouvem? Todo mundo tá ouvindo? Sim? Ok, só mais 3 minutinhos para ver se chega mais alguém. Bom, pessoal, boa noite a todos. Quem pôde estar conosco hoje. Começar a nossa aula agora. Então, vou começar falando com vocês primeiro sobre as faltas, tá? No semipresencial, vocês praticamente não podem ter faltas, tá, pessoal? São 2 faltas e nada mais que isso, porque depois disso já gera a reprovação. Precisa de 75% de frequência, como nós teremos só 10 encontros, aí fica complicado para vocês, né? Então, eu conto com a colaboração de vocês, porque é do interesse de vocês a formação, né? A aprovação no curso. E eu recebi hoje à tarde um comunicado da direção da escola informando o percentual de frequência, 75% então de frequência para a aprovação. Não adianta ter média e ter faltas, porque falta reprova, tá, pessoal? Só para reforçar e vocês compartilhem com os colegas para a gente não ter problema de reprovação por falta. Na semana passada,
Eu fiz a minha apresentação, então, para quem não pôde participar, eu sou a professora Luciane, eu dou aula de recursos humanos e trabalho já há 16 anos na área de RH e departamento pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como foi a evolução do RH, como tudo começou, a evolução do setor de recursos humanos, como surgiu, como era lá antigamente, né? Então, vocês baixaram o material que eu coloquei lá no AVA para vocês? Todos baixaram? Conseguiram acessar? Sim? Respondam aqui no chat para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Tá. Eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver uma janela. Vou escolher esta daqui. Compartilhar. Eu vou voltar para cá. Isso. E aí a gente vai conversar, então, sobre o que é recursos humanos, afinal de contas, né? Recursos humanos é um conjunto de conhecimentos aplicado dentro da administração das empresas. O pessoal que trabalha em recursos humanos responde diretamente à diretoria da empresa. A equipe de recursos humanos, seja ela auxiliar, analista, coordenador, supervisor, está ligado diretamente à diretoria. Pode responder também para as demais gerências de setores da empresa, né? Uma empresa maior, uma multinacional ou uma empresa nacional mesmo, que tem os setores bem divididos, bem estruturados, tem uma estruturação, tem um organograma bem definido com o setor de compras, o setor comercial, o setor financeiro, o setor de licitações, setor de produção, recebimento, expedição. Cada setor desses tem um gestor, tem um coordenador, tem um líder para cada setor desses. E o setor de recursos humanos, ele responde diretamente à diretoria da empresa, assim como também para dar suporte, né, para todos esses líderes, esses gestores. Então, a gestão de recursos humanos é uma área estratégica da empresa, né, que trabalha assessorando esses líderes na contratação, na resolução de problemas internos com os colaboradores, com a equipe, assim como também nas relações trabalhistas, né? O setor de recursos humanos precisa estar sempre ligado com a legislação trabalhista, com a legislação vigente, com todas as mudanças que acontecem. A maioria das empresas hoje em dia tem um departamento jurídico, se não interno, externo, que assessora também o pessoal de RH para dar esse suporte. Porque às vezes o colaborador tem alguma dúvida com relação a férias, com relação a nascimento de filho, uma série de coisas. Folha de pagamento, então, é o que mais gera dúvida, tá? E o setor de RH é que assessora o pessoal da produção ou de qualquer outro setor, dando esses esclarecimentos. E em algumas organizações, a equipe de trabalho não tem acesso ao RH, então eles precisam falar com o líder fala com o RH, ou o líder acompanha o colaborador ao RH para prestar esses esclarecimentos com relação às dúvidas. Então, para a gente entender bem o que é o setor de RH, ele é especializado no gerenciamento de relações de pessoas, das organizações. Ele tem que proporcionar a satisfação de todas as pessoas envolvidas. O setor de RH, ele é responsável pela contratação, demissão,
Solução de conflitos, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Que às vezes acontece nas organizações de ter que solucionar algum conflito interno entre colaboradores ou colaborador e líder, uma série de coisas e tudo envolve o setor de RH. Ficou claro o que é o RH para vocês? Conseguiram captar? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Não? Posso seguir? Então vamos lá. A evolução do setor de RH, tá? Uma visão histórica, o RH surge mesmo a partir do século XX, tá, pessoal? Dentro da Revolução Industrial, ele surge para mediar conflitos entre as pessoas e as organizações, o que eu já vinha falando, né? O RH, ele está dentro da organização, não só pela questão de admissão, demissão, férias, aquela parte burocrática, que é mais do departamento pessoal, mas também na mediação de conflitos. Conflitos entre colaborador, conflitos com líderes, conflitos com sindicatos, né? E até a década de 70, a atuação ela era predominantemente mesmo na resolução de conflitos e questões trabalhistas. A partir disso, começou a globalizar a situação, começou a mudar um pouco o contexto e as coisas mudaram um pouco de rumo depois da Revolução Industrial. Eu coloquei para vocês aqui um pouco do histórico, isso vocês tiveram já a teoria geral da administração, eu acredito, e se a gente observar, em 1932, tem um invasor aqui, em 1932, as relações humanas, surgiu então a teoria das relações humanas com ênfase nas pessoas. Um pouco mais para frente eu vou explicar melhor isso. E um autor que fala bem sobre isso é o Elton Mayo. Deixa eu tirar o invasor daqui. E em 1957 veio a teoria comportamental, também com ênfase nas pessoas, e o autor que fala bem claramente sobre isso é Maslow. Eu coloquei também um slide um pouco mais para frente esclarecendo sobre isso para vocês. Aqui. A teoria das relações humanas, em 1932, ele traz a abordagem humanista, um trabalho, uma atividade tipicamente grupal, onde o operário reage ao membro de um grupo, não como um indivíduo isolado. A organização eficiente é incapaz de elevar a produtividade, as necessidades psicológicas não foram descobertas, né? Era um trabalho mais braçal e os operários eles eram mais cobrados, não eram identificadas as necessidades psicológicas do trabalhador, do operário nessa época de 1932. As relações humanas e a cooperação constituem a chave para evitar conflitos. Aí, então, essa busca eu fiz com Elton Mayo. Vamos um pouco mais adiante. Agora a gente fala sobre Maslow, onde ele diz, ele põe a hierarquia das necessidades, né? A teoria de Maslow parte do princípio de que a motivação de um conjunto de necessidades estão dispostas de forma a uma hierarquia importante. Vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow, né? Onde na base da pirâmide estão as necessidades básicas e quanto mais vai elevando em direção ao topo, estão as necessidades de nível satisfatório, né? Vocês estudaram a pirâmide de Maslow em TGA? Teoria Geral da Administração, sim? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me sinalizem, tá?
Aqui eu trago de novo a abordagem, a teoria clássica e a teoria das relações, esse é mais para conhecimento e leitura de vocês mesmo, tá? A teoria clássica trata a organização como uma máquina, a teoria de relações trata a organização como um grupo de pessoas, ela enxerga não só como máquina, como produção, como produtividade, mas também enxerga as pessoas que fazem a produtividade, fazem a produção render, fazem as coisas acontecer. A teoria clássica enfatiza as tarefas e as tecnologias, e a teoria das relações humanas, ela enfatiza as pessoas. A teoria clássica, ela é inspirada nos sistemas de engenharia. A teoria das relações, de novo, ela é inspirada nos sistemas de psicologia. Então, sempre a teoria clássica, ela vai enxergar a produção, a produtividade, a tecnologia, as máquinas, o staff, regulamentos, normas, e a teoria das relações, ela vai enxergar as pessoas que fazem isso acontecer. A teoria das relações vai ver que sem essas pessoas nada disso acontece, não acontece produção. A gente pegando uma fábrica, nada é produzido, se nada é produzido, nada é vendido, não tem expedição. Então, se tiverem só as máquinas lá dentro e as hierarquias, as chefias, os líderes, não vai haver produção. Então, a teoria das relações sempre enxerga o ser humano, as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Deixa eu só trocar o slide aqui. Eu peguei aqui esse slide, ele até é da minha pós. Eu estou fazendo pós em gestão de lideranças na PUC. E eu tive a honra de ter uma aula com o Hidalberto Chiavenato. E ele fala que da evolução do RH, de um RH burocrático que partiu para um RH operacional, depois um RH descentralizador, onde tudo antes era centralizado no RH, ele descentralizou, ele dividiu as obrigações e as tarefas e a negociação com o colaborador, com os líderes. Então, deixa eu só encontrar a palavra, a resolução de conflitos com os colaboradores, antes ela era feita entre RH e as pessoas, né? Ou a pessoa. E com a descentralização do RH, ele passou a responsabilidade também para os líderes, para eles participarem da resolução de conflitos internos. O RH tático também, ele tem uma responsabilidade linear dos executivos na resolução, na contratação, nos desligamentos, em toda a questão de gestão da empresa. Sempre o RH trabalhando com os líderes na gestão da empresa. Depois ele já muda de RH para gestão humana. Algumas empresas não usam como RH, não usam mais como departamento pessoal, alguns usam como recursos humanos, departamento de pessoal, departamento de desenvolvimento de pessoas, gestão de humanas, e assim foi evoluindo e foi trocando. Dependendo da empresa que vocês forem trabalhar, já não vão mais nem encontrar setor de RH, ele já vai estar com outra nomenclatura, né? Outras siglas. Então, a gestão humana estratégica, ele tem foco nas competências organizacionais, né? O valor agregado, os executivos como líderes de equipe. A gente vai falar mais para frente sobre os líderes e é bem bacana eu poder falar com vocês sobre líderes, porque o meu trabalho de conclusão da pós, ele é sobre desenvolvimento de lideranças, né? Eu tenho pesquisado muito e tenho escrito bastante, mando para a minha orientadora,
E a gente está evoluindo. O meu prazo é 15 de dezembro, eu estou quase estourando o prazo, mas é muita informação, é sempre mais alguma coisa que eu encontro que eu posso colocar para desenvolvimento de lideranças. Até estou aplicando isso lá na empresa para desenvolvimento das lideranças, para melhorar a relação dos líderes com as equipes de trabalho. E depois a gestão de humanas negocial, né? Com foco no negócio da organização. Parceiro estratégico do negócio, onde um parceiro estratégico do negócio busca os melhores colaboradores. O gestão de humanas, o RH, no caso, né? Que a gente fala aqui, quando ele vai buscar um colaborador para trabalhar na empresa, ele tem lá o perfil do cargo bem descrito, ele sabe exatamente qual é o negócio da organização e qual é o perfil da pessoa que ele precisa buscar para trabalhar nessa organização. Então, ele faz uma busca bem estratégica e tem um foco bem na competitividade e na sustentabilidade da organização, né? Para que, nesse caso, a organização tenha sucesso com o apoio e o desempenho do trabalho dos colaboradores que ali estão. Tudo bem até aqui, pessoal? Em 1932, começa a se pensar na participação dos colaboradores, na tomada de decisões, na disponibilização de informações, sendo compreendidos os aspectos, então, psicológicos, percebendo-se o limite burocrático, né, da situação, assim como também a regulamentação social, começam a se criar mais regras com relação à contratação, à equipe de trabalho, junto com os líderes que atuam no setor. Tem três principais características, o modelo da teoria das relações humanas, que é que o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simplesmente mecânico, né? Que eu vinha falando já antes para vocês. O ser humano visto como um colaborador, como uma pessoa que lá dentro está. E o homem, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e demandas de ordem biológica. E também todos os homens possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio, nesse quesito aqui, vendo o trabalhador, o colaborador da indústria como uma pessoa que lá dentro está produzindo, fazendo a máquina girar, a máquina funcionar, e também como um indivíduo da sociedade, um indivíduo que tem família, um indivíduo que leva o sustento para dentro da sua casa. Deixa eu passar mais um. O trabalho é uma questão social, de um grupo que se apoia. E o que embasou esse paradigma, né? A quebra de paradigmas de Taylor, Ford, Fayol, vocês estudaram isso tudo já em... Vocês tiveram já a teoria geral de administração, né? Não? Não, ainda não? Vocês vão estudar. Vocês vão estudar sobre Taylor, sobre Ford, sobre Fayol, sobre a insatisfação, sobre o socialismo, a Rússia, a China. Tudo isso faz parte da teoria geral de administração. Eu acredito que vocês vão ter uma pincelada dessa disciplina e lá explica um pouco mais sobre Taylorismo, Fordismo, o Fayol, sobre como as coisas começaram. A parte do Taylor e do Ford ali trabalha um pouco mais sobre a organização das fábricas, a organização dos estoques,
quando a gente estuda sobre gestão da qualidade, que a gente estuda 5S e as ISOs, ele vem do Japão, né? E a Toyota, o sistema Toyota, que implantou, na verdade, o início lá. Já estou entrando em outra área, mas só para dar uma pincelada para vocês sobre o que são essas teorias. A insatisfação social e os conflitos que vêm do socialismo, da Rússia, da China, a expansão das organizações, o volume de gestão, as greves começam a surgir também a partir daí, a mudança de postura da Igreja Católica, que começa a valorizar a classe operária, os sindicatos. Antes a Igreja Católica considerava apenas me fugiu a palavra. Os proletariados, eles não tinham vez na Igreja Católica, né? Era só os burgueses? Os burgueses, isso aí mesmo, me fugiu a palavra. A burguesia era quem tinha vez na Igreja Católica, e os operários, o proletariado, como eles chamavam, ou plebeus, né? Não. Então, a partir dessa Revolução Industrial, a partir de 1932, a Igreja Católica começou a mudar a respeito desse ponto de vista deles aí. Deixa eu passar. O meu inglês não é muito bom, tá, pessoal? Mas John Dewey, ele trouxe a capacidade de raciocínio, o pensamento, que são guias para ações, modificando quando necessário. Aqui ele deixa claro que o ser humano tem a capacidade, os operários, os colaboradores, eles têm a capacidade de pensar, e eles têm a capacidade de ter as suas próprias ideias e mudar de ideia quando necessidade, de acordo com a situação que se apresenta. E Kurt Lewin, ele traz a importância dos líderes democráticos junto ao trabalho em grupo. Ele expõe os conflitos e ele busca a melhora nas relações de trabalho. Ele trabalha ali um pouco meio como o advogado dos operários, né? Deixa eu trocar o slide. A teoria, então, Deixa eu ver, não subir demais, não. A teoria das relações humanas, então, que deu origem à teoria comportamental, as relações humanas que a gente falou antes, que tem a visão das pessoas. Eu estou falando muito rápido, pessoal. É que o nosso tempo é curto, daqui a um pouco ele estoura e eu vou falando, engato uma primeira e vou. Se eu acelerar demais, vocês me avisem, tá? A teoria das relações humanas, então, que trouxe a origem da teoria comportamental, que vem depois das escolas teóricas, burocráticas e estruturais, que isso também vocês vão ver na teoria geral de administração. As indústrias, elas concordavam com essa teoria, mas não conseguiam torná-las aplicáveis, pois se tratavam de um problema como sendo secundário e o objetivo era lucro. Quer dizer, as empresas, as organizações, elas visavam muito o lucro. E a teoria das relações humanas, que tinha a preocupação com as pessoas que trabalhavam na organização, não visava o lucro, ela visava no bem-estar dos colaboradores. E as organizações, como elas tinham um ponto de vista em cima do lucro, para elas isso era um aspecto negativo. O enfoque era manipulativo, demagogo, e foi descoberto pelos operários e os seus sindicatos. A partir de então, tivemos as greves, começaram a surgir. Hoje em dia não se vê mais tanto, eu acho que é só professor que faz greve, né, hoje em dia. Na verdade, hoje um colega meu me falou que a Petrobras está em greve. Como esse final de semana eu praticamente não assisti televisão e não olhei noticiário, não li nada a respeito,
eu estou um pouco por fora, só fui abastecer o carro para garantir que se faltar combustível eu não fico a pé, né? Porque se eu tiver que ir de Vera Cruz a Santa Cruz de bicicleta, eu estou ferrada. Não vou nem até o primeiro quebra-mola. A produtividade, então, buscando resultados e lucros, prevalecendo as necessidades pessoais e sociais, constituindo o eixo que a empresa estava expandindo os seus negócios. Deixa eu seguir aqui. E daí, então, a evolução da área de gestão de pessoas. Depois, mais para frente, eu criei um quadrinho que fica um pouco mais claro. A evolução da área de gestão de pessoas, ou o RH, né? A necessidade das organizações do trabalho, distribuição de tarefas e a prática informal. A distribuição de tarefas, o setor de RH, ele trabalha junto com os líderes naquela questão que eu falei para você sobre o organograma da empresa, né? Distribuindo os colaboradores dentro dos mais diversos setores da empresa. A gente começa lá a diretoria, financeiro, comercial, compras, licitação, logística, recebimento, expedição, produção. Então, nessa distribuição de tarefas aí, o RH auxilia os líderes, auxiliava já, né? E auxilia os líderes. Entre os séculos 11 e 15, uma economia mais centrada na estrutura familiar e produção artesanal. Nessa época, a produtividade ela era mais artesanal, então existiam poucas indústrias. E na metade do século XVIII, com a transição da produção artesanal para a industrial, que teve início a prática formal da gestão de pessoas e os primeiros registros. Aí surgiu a questão de carteira de trabalho e todas as demais regras trabalhistas começaram a surgir a partir de então. Aqui está o quadro que eu falei que eu criei para vocês, e um pouco mais abaixo eu vou explicar. De 1900 a 1959 era o modelo industrial das relações trabalhistas. De 1960 até 1979, investimento e a administração de pessoal. De 1980 até 1999, o modelo de envolvimento, e aí surgiu a administração de recursos humanos, gestão de departamento pessoal e tudo mais. E de 2000 até os tempos atuais, a flexibilidade da gestão de pessoas, que hoje é o que a gente convive nas empresas em que trabalhamos, né? Eu criei um pouco mais abaixo uma explicação um pouco mais clara para vocês conseguirem entender. De 1960 até 1979, que teve ali a administração de pessoal, teve a transição das relações trabalhistas para a administração de pessoal, foram criadas as leis trabalhistas, o foco industrial baseado no avanço tecnológico, teve inovação, maior conhecimento, surge o setor de remuneração, a melhoria das políticas, o surgimento de benefícios para a classe operária, para os trabalhadores. Na época, a maioria era classe operária, né? E o início do acompanhamento de indicadores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou dar uma breve pincelada sobre indicadores de RH. Não? Indicadores de RH é onde a gente mede o absenteísmo, que são as faltas dos colaboradores ao trabalho, são os atestados médicos, as licenças por saúde, né, por afastamento, ou seja, de doença do trabalho, acidente de trabalho, ou
qualquer outro tipo de afastamento por doença que o colaborador tenha, um atestado de algumas horas, o funcionário saiu só para ir no médico e voltou, licença maternidade, paternidade, todas essas licenças elas entram no absenteísmo. O turnover é a rotatividade, né? A admissão e demissão de colaboradores, entrada e saída que a gente mede também para ver como é que está o fluxo dentro da empresa, se está bom, se não está, se está muito alto, né? Não é bacana uma empresa com um turnover alto. Eu li de alguns autores já que um turnover superior a 5% é um fator negativo para a organização, porque significa que as pessoas que trabalham nesta organização não gostam de estar ali, ou não gostam do trabalho que desenvolvem, ou o clima é ruim, ou o ambiente de trabalho, ou o trabalho. Aí a organização precisa começar a olhar para dentro, olhar para as pessoas e ver o que é que está acontecendo, onde está o ponto negativo. Esses são os indicadores que começaram a ser acompanhados, né? Por que é que eu estou contratando e as pessoas não estão ficando trabalhando na minha organização? Ou eu contrato uma pessoa e já dentro do contrato de experiência ela pede para sair, ou eu fiz uma contratação errada e a pessoa não atende aos requisitos, ela não está ligada aos valores da organização, isso não foi identificado na contratação. É uma falha do RH quando isso acontece, de precisar desligar um colaborador dentro do contrato de experiência. Vamos adiante, de 1980, então, até 1999, a competição deu uma gagueira globalizada entre as organizações, a globalização, né, onde começam a acontecer a maior competitividade. A gente pode citar marcas, as marcas que competem entre si, vai tomar Guaraná de um ou de outro, vai tomar refrigerante de um ou de outro, ou as marcas de cerveja que competem entre si, as marcas de arroz que competem entre si, marcas de roupa, de calçado, a globalização entre as organizações que gera a competição de mercado, né? Empregados mais autossuficientes e multifuncionais. Multifuncionais é que tu contrata, por exemplo, um coordenador para a expedição ou um colaborador para a expedição, mas que ele tem conhecimento e ele pode trabalhar lá no recebimento, ele pode trabalhar lá na conferência, ele pode trabalhar na separação, ou tu contrata um colaborador que vai ser o caixa da tua loja, mas ele também tem amplo conhecimento, tem uma boa comunicação e ele pode ser também um vendedor. Daqui a pouco ele pode vir a ser um líder de equipe, não somente caixa, deixa de ser caixa, acontece aí uma promoção. O enriquecimento das funções, né? Trabalho em equipe, a maior participação e alcance dos objetivos estratégicos. Nesse sentido, eu posso citar como exemplo quando a empresa tem uma meta a atingir, por exemplo, uma empresa do comércio tem uma meta de venda para o mês, e o trabalho em equipe faz com que a meta seja atingida. A partir, então, de 1980, as pessoas começam a trabalhar em equipe, elas começam a se ajudar. Isso acontece em algumas organizações, em outras nem tanto, né? Ainda vivemos num mundo egoísta, onde algumas pessoas trabalham só por si e não em equipe. E a área de gestão de pessoas também atribui atividades de motivação, comprometimento, incentivo salarial, os benefícios flexíveis, ações de endomarketing, as ações de endomarketing que são aqueles mimos, hoje é aniversário do fulano, aí o RH organiza lá um mimozinho para dar para o funcionário,
ou a meta foi batida, o RH junto com o gestor organiza uma ação para valorizar o empenho da equipe em atingir a meta, os incentivos salariais, que de repente paga lá uma bonificação, ou dá um plus na comissão. Os benefícios flexíveis são o vale-refeição, o plano de saúde, o auxílio educação, o auxílio creche para quem tem filhos menores de 6 anos, entre outros tantos que podem entrar como benefícios flexíveis. E a partir dos anos 2000, uma coisa mais recente agora ainda, a gente pode falar agora 2015 em diante, entra na questão de benefícios flexíveis, o salário emocional. Vocês já ouviram falar no salário emocional? O salário emocional é aquele onde o colaborador é valorizado com um feedback positivo, com um elogio, com alguma coisa que não tenha preço, entende? Ou uma coisa que ele não esperava. De repente ele ganha lá um copo personalizado da empresa e ele não esperava. Olha, foi bacana o teu desempenho no dia de hoje, eu não esperava isso de ti, tu te destacou, tu foste muito bem, solucionou muito bem o problema do nosso cliente, e por isso eu vou te dar uma folga amanhã. Amanhã tu estás de folga, ou no sábado. No sábado nós teríamos expediente, eu vou te dar uma folga no sábado para ti poder viajar, curtir com a tua família, descansar. Isso vem a ser um salário emocional, né? Onde o colaborador é valorizado por alguma coisa que ele fez, ou simplesmente ele está sendo observado e é visto, e o líder aplica, então, o salário emocional. Mas isso é uma coisa bem recente, tá, pessoal? Há alguns anos atrás não tinha, é uma das ações de endomarketing que a gente pode falar, que estão sendo aplicadas. Então, voltando à flexibilização da gestão de pessoas, direciona esforços e competências essenciais para o alcance de objetivos estratégicos. Toda organização tem objetivos, tem metas a serem alcançadas, algumas vezes são, na maioria, né, das vezes, são metas financeiras, outra vez são metas de produtividade. Olha, nós precisamos produzir 5.000 garrafas até o final da semana, ou nós precisamos produzir 5.000 tampinhas até o final do dia. Então, nesse sentido, com objetivos estratégicos, direciona para uma equipe, a equipe trabalha em conjunto, trabalha em grupo e atinge o objetivo. Os parceiros de tecnologia e resultados, aí entram os sistemas de RH, que são parceiros, né, que fazem com que o RH consiga acompanhar os resultados da equipe, e a área de gestão de pessoas, que passa a atuar mais fortemente na estratégia da organização como um fator competitivo. Nesse caso aqui, a gente volta àquele ponto. Deixa eu só tomar uma água. Onde eu disse para vocês que o RH, ele trabalha na contratação, na seleção de colaboradores que são identificados junto com os valores, a visão da empresa, a missão da empresa, a cara da empresa, sabe? A alma da empresa. E busca isso no mercado, busca profissionais com esse perfil, que consegue desempenhar bem as atividades, que vai trazer resultados, que vai se identificar, porque não mais somente a empresa seleciona colaboradores. Até hoje, num processo seletivo que eu estava participando lá na empresa, nós estávamos selecionando um colaborador.
nós, no recrutamento, deixamos claro para ele que não só nós temos que escolher ele para trabalhar na organização, ele também precisa escolher a empresa. Não é só a empresa que vai lá e diz para a Andrea que ela quer a Andrea para a organização. A Andrea também precisa se identificar com a empresa, porque não tem como tu trabalhar em uma empresa que tu não te identifica com ela. Tu não vai ter vontade de trabalhar, para ti vai ser desgastante, o dia não vai passar, a hora não vai render. Então, tanto a empresa precisa selecionar alguém do mercado, como quem está no mercado precisa escolher esta empresa para trabalhar. Eu falava na semana passada, na aula de terça, para o pessoal, que hoje em dia eu sou contra divulgar vaga nas redes sociais. Eu já divulguei vaga nas redes sociais. Eu tive um retorno negativo, porque eu buscava um cargo estratégico, uma função específica que precisava ter um nível de conhecimento, e eu recebi currículos de tudo, sabe? Era uma função gerencial, não que um pedreiro não possa ser gerente, ele pode ser mestre de obra, mas ele não pode ser um gerente comercial, porque daqui a um pouco ele nunca trabalhou na área comercial. A área dele é mais de edificação, é estrutural. Então eu recebi de tudo, eu recebi currículo de tudo, e não foi ruim, né? Porque eu guardo os currículos porque surgem outras oportunidades na empresa, aí eu não preciso divulgar vaga de novo, porque eu criei um banco de talentos. Mas foi ruim porque o que eu buscava eu não encontrei. Era uma vaga de analista, eu não encontrei nos currículos que eu recebi ninguém com conhecimento, nem com capacidade técnica para desenvolver a função. Eu acabei tendo que divulgar em uma outra empresa de maneira paga, onde as pessoas também precisam passar por um cadastro, uma avaliação e tudo mais. Então, o RH, o setor de gestão de pessoas, ele trabalha de maneira estratégica junto com a organização, criando as funções e buscando no mercado, identificando pessoas que estejam atreladas, que tenham a cara da empresa, assim como também pessoas que se identifiquem com a empresa, né? É uma coisa que eu acho bastante bacana de fazer quando um funcionário está na reta final, um candidato está na reta final do processo de seleção, é mostrar um pouco a cara da empresa para ele, né? A gente tem lá uma maneira de mostrar bem, bem bacana. A gente não precisa expor esse candidato para quem já está trabalhando, ele consegue visualizar do segundo andar do administrativo, porque é de vidro, todo o processo da loja e um pouco do depósito, e ele pode se identificar ou não, aqui não é meu lugar, ou sim, eu quero trabalhar aqui, como foi o que aconteceu hoje. O cara disse que super se identifica e super tá afim do desafio que nós propomos a ele. Eu coloquei aqui no final para vocês dos slides, pessoal, a bibliografia que eu usei para desenvolver esse material para vocês. Foram 21 slides. Parece pouco, mas é bastante. E vocês podem usar esses autores para vocês olharem. Vocês podem olhar na biblioteca virtual, vocês podem digitar pelo nome do autor, vocês podem colocar no Google também. Eu não recomendo vocês comprarem os livros do Idalberto Chiavenato, porque eles são bem caros. Eu mesma quero comprar um, mas está doendo meu coração para comprar esse livro. Ele tá caro. Então, vou ver se em alguma livraria vai surgir uma promoção aí
Ou vou mandar um e-mail para o professor Hidalberto, quem sabe ele pensa, é uma guria tão legal, né? Eu vou dar um livro de presente para ela. Eu estava olhando aqui o nosso cronograma. Eu acho que a minha conexão vai cair em poucos minutos. Se cair, eu conecto de novo. Eu mando outro link para vocês. Eu estava olhando aqui o cronograma, a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o perfil do profissional de RH. A gente pode hoje, eu vou abrir um outro link para vocês poderem me fazer perguntas sobre a aula de hoje, eu poder responder para vocês, aí vocês escrevem ali no chat, eu respondo. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Eu estou nos minutos finais aqui. Eu respondo para vocês. E na próxima aula vocês se preparem para a gente falar sobre o perfil do profissional de RH. Qual é o perfil que é buscado no mercado? Qual é o perfil que a gente precisa ter para trabalhar nessa área? Qual é o perfil assim do profissional de RH junto à administração das empresas? O curso de vocês é administração de empresas, né? E o RH, ele trabalha diretamente com a diretoria, assessorando na tomada de decisões, contrata, demite, nesse sentido aí. Eu vou fechar aqui, pessoal, e vou abrir um novo link, vou mandar ali para vocês no grupo do WhatsApp, e daí vocês entram e a gente faz um bate-papo para tirar dúvidas, pode ser? Então tá, vou fechar aqui e vou já mandar o vocês. Antes que o Google me derrube. Olha só, não consegui entender ao certo se o RH surgiu no século XX ou século XVIII. A partir do século XVIII, começou-se a se formar alguma coisa na organização do setor de recursos humanos, de gestão de pessoas, mas ele surgiu mesmo foi a partir do século XX, que daí começaram a surgir sindicatos, a questão da legislação trabalhista, tudo isso mesmo foi a partir do século XX, que daí veio a CLT também, que a gente conhece, né? Eu não lembro agora do ano da CLT, mas eu já digo para vocês. Em 1943, 1º de maio de 1943, pessoal. Então, a CLT, ela veio no século XVIII, por isso que diz que o RH teve os primeiros passos no século XVIII, que começaram, na verdade, no século XVIII, lá na Revolução Industrial, a surgir as greves e os sindicatos, e ele se concretizou mesmo, foi no século XX. Século XIX, um monte de coisa de lá para cá. A gente precisa gostar de história para estudar administração também, né, pessoal? Não basta gostar só de burocracia, de RH, de pessoas, de folha de pagamento. Precisa gostar também de história. Revolução Industrial, vocês lembram da época da escola, Revolução Industrial? Alguém lembra? Ou só eu? Eu tinha um professor tão chato, não tinha como não lembrar, não tem como esquecer ele. Mais alguma pergunta, pessoal? A dúvida de um pode ser a dúvida de todos.
Não? Pessoal, vamos fazer assim então, ó. Eu vou dar um desafio para vocês. No início da próxima aula, na próxima segunda-feira, vocês vão trazer para mim o que vocês vão fazer uma pesquisa, na verdade, sobre o perfil do profissional de RH. Deixa eu só dar uma olhada no negócio que eu abri aqui. É o perfil do profissional de RH, isso mesmo. Então, vocês vão fazer uma pesquisa do perfil de profissional de RH. Como é que vocês vão pesquisar isso? Vocês vão pesquisar no mercado vagas de RH que estão abertas. Vocês podem olhar no RH Cidade, vocês podem olhar na Gellen, podem olhar na Capital Humano. Vocês olhem lá qual é o perfil, quais são os pré-requisitos, o que eles pedem. E daí vocês colocam lá no Google também, pesquisem sobre o perfil do profissional de RH. Eu acho que não foi com vocês que eu compartilhei a descrição de cargos de um analista de RH, né? Acho que não, acho que foi na disciplina de terça. Mas se vocês tiverem curiosidade e vocês quiserem conhecer uma descrição de cargos, não vem exatamente ao caso da disciplina de vocês, mas se vocês têm curiosidade de conhecer como é uma descrição de cargos de um analista de recursos humanos, eu tenho uma descrição de cargos de analista de RH, ela tem 4 páginas, é bastante coisa que o RH faz, né? Desde a parte de folha de pagamento, CFIP, E-Social, contratação, demissão, férias, seleção, análise de currículos. Eu posso disponibilizar o material para vocês conhecerem, mas eu vou fazer isso só depois da próxima aula, porque eu quero que vocês pesquisem qual é o perfil do profissional de RH. E na segunda-feira da semana que vem, antes de iniciar a aula, a gente vai fazer um bate-papo. Aí eu vou pedir para vocês, ou vocês abrem o microfone, quem se sentir à vontade de falar comigo, e quem não se sentir à vontade a Patrícia tá de fone ali, igual eu, ela vai poder falar comigo bem direitinho. E quem não tiver fone aqui, a Andréia também tô vendo que tá de fone. Quem não tiver fone, é só abrir o microfone ali do celular ou do computador, e vocês conseguem falar comigo, tá? Embaixo ali da tela de vocês tem um microfone, é só habilitar ele. E quem não se sentir à vontade de falar, pode colocar no chat daí, tá? Aí, antes de iniciar a aula, antes de eu apresentar para vocês um perfil do profissional de RH, antes de conversarmos sobre isso, a gente vai falar sobre o que vocês pesquisaram, sobre o que vocês encontraram. Vocês não precisam pesquisar especificamente em algum autor desses que eu coloquei ali. Se vocês forem pesquisar em autores, vocês podem olhar o que Idalberto Chiavenato fala sobre o profissional de RH, ou vocês podem fazer pesquisa no Google, como eu falei, e nas empresas, nas agências de recrutamento, na InfoJobs, deixa eu ver o que mais, Catu. E aí vocês leem lá sobre as vagas de analista de RH, assistente de RH. Existe diferença, tá, pessoal, entre recursos humanos e departamento pessoal. Departamento pessoal trabalha só com folha de pagamento, férias, admissão, rescisão. O profissional de RH, que é o que nós estamos estudando, que é o que o profissional de RH do curso de administração faz, trabalha com análise de currículos, trabalha com a administração estratégica da empresa, trabalha com a diretoria, trabalha com os líderes, trabalha com o desenvolvimento dos líderes, com o desenvolvimento da equipe, faz junto com os líderes avaliação de desempenho. Olha, eu estou dando para vocês de presente agora. Então, vocês pesquisem, não departamento pessoal, tá?
Departamento pessoal é outra coisa. Departamento pessoal é a parte burocrática. É o pessoal que estuda ciências contábeis. O pessoal que faz administração é a parte administrativa da empresa, é o RH administrativo, tá? Então, vocês pesquisem lá nas empresas de divulgação de vaga. E na semana que vem, a gente vai conversar antes da aula sobre isso. No domingo, eu vou tomar nota aqui para mim, eu vou colocar lá no grupo para lembrar vocês. E vou colocar bem depois do almoço, que daí quem tomou uma caipirinha vai estar bem para pesquisar, né? Vou colocar bem depois do almoço. Para quem não lembrou de fazer depois da caipirinha do almoço de domingo. Tá bom, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem me perguntar mais alguma coisa? Não? Era isso? Então, vocês leiam de novo todo o conteúdo. A primeira, eu quero só lembrar vocês, tá? A primeira prova que eu vou fazer, ela é objetiva. A prova objetiva, então, é de marcar. Mas tenham embasamento, porque a segunda prova que eu farei com vocês vai ser toda discursiva, tá? Vocês vão precisar escrever. E para escrever bem, para se expressar bem na escrita, quanto mais a gente lê, melhor, tá? E não se esqueçam de não faltar. 75% de frequência, mas eu gostaria de ter 100% da frequência de vocês. Beleza? Então, uma boa semana para vocês. Uma semana cheia de desafios, última semana de outubro aí. Vamos arregaçar as mangas e botar para quebrar. Tá bom? Abraço, pessoal.